Pois é, eu fui um daqueles que entrou no hype dos filmes, né? Os dois filmes que contam duas diferentes versões da história do assassinato da Suzanne von Richthofen, que é um deles, o menino que matou meus pais e o outro, a menina que matou os pais. Como eu falei, cada um desses aqui conta uma versão, né? O que não deixa de ser uma estratégia engenhosa, como a gente vai falar aqui mais adiante. Eu quero abordar algumas questões que esse filme suscitou, porque tem interessantes pontos ali para serem abordados. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando uma boa tarde, como estão as coisas por aí, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura narrativa dessas histórias, né? Porque são filmes inspirados em fatos reais. Se você tiver menos de 30 anos, talvez não se recorde muito bem da história, embora ela tenha sido abordada várias vezes, né? Várias reportagens sobre isso, sempre acompanhando a Suzanne von Richthofen, quando ela deixa a prisão, por exemplo, tinha saidinha, depois quando ela entrou no semiaberto. Então é um assunto que acaba retornando com frequência, né? Alguns crimes célebres, como o da Suzanne, ou por exemplo dos Nardones, ou por exemplo também o da Matsunaga. São histórias que chocaram o Brasil e marcaram a época. Eu não acompanhei tanto o do Matsunaga porque eu já estava fora do Brasil, mas o dos Nardoni e da Richthofen eu acompanhei e parou o Brasil e as pessoas ficaram chocadas, né? Primeiro a gente pode falar um pouquinho sobre isso, na verdade, sobre como certos casos acabam povoando o imaginário brasileiro, né, da população, e geralmente são casos que envolvem ou a classe média ou a elite brasileira, né? São crimes que acabam acontecendo num certo extrato social que para as pessoas estaria livre disso. Na verdade, esse tipo de massacre, né, tipo de, sabe, brutalidade, barbárie, só aconteceria ou até passaria despercebido quando acontece na periferia. Se algum crime desse tipo, né, ou sei lá, alguém que degola um parente ou decapita alguém, na verdade isso nem sequer chega a fazer manchete, né? E tem lá os tabloides, lá os pinga-sangue que acabam falando disso, mas não chega na imprensa. Mas quando você tem a classe média ou a classe alta cometendo crimes bárbaros, isso certamente povoa o imaginário pela excentricidade da história, né? E no caso da Richthofen, além disso, você tem todos os requintes de crueldade, né? Toda aquela coisa de planejamento premeditado, e ela recrutando o namorado e o cunhado para cometerem o crime. Então tem alguns detalhes ali que são particularmente bizarros e que sem dúvida acaba dando uma aura de mistério para a história, né? E daí o filme explora esses elementos, né? O filme explora porque, como ele foi montado, duas histórias, uma delas sob a perspectiva do Daniel Cravinhos, que era o namorado da Suzanne von Richthofen, e o segundo filme a partir da ótica da Suzanne von Richthofen. E cada um desses filmes vai seguir numa linha. Embora você tenha ali um núcleo comum de imagens, de cenas ou de, sabe, eventos, incluindo o próprio assassinato dos pais da Suzanne, você tem diferentes perspectivas da história, que é algo que você imagina quando você tem, por exemplo, um tribunal, né, um tribunal do júri, quando testemunhas ou vítimas, ou quem perpetra o crime, né, os réus, vão contando suas versões. Isso, inclusive, nos leva à própria questão da verdade, né? Como é difícil extrair a verdade a partir de relatos testemunhais. Até onde eu saiba no direito, você tem uma hierarquia de provas, né, uma hierarquia de valor, na verdade, para avaliar a solidez de uma posição. E o depoimento de testemunhas geralmente está bem baixo nessa hierarquia aí de evidências. Mas nesse caso, essas duas histórias contam versões diferentes, e tem até um ditado, né, que diz mais ou menos assim, né, não me recordo exatamente, mas que tem a minha verdade, a sua verdade, e tem a verdade verdadeira no meio, né, que quando você faz uma peneirada nessas duas histórias contadas, você vai conseguir se aproximar um pouco mais do que realmente aconteceu. E nesse filme é isso que aparece, né. Você tem de um lado o Daniel Cravinhos retratando a Suzanne von Richthofen como manipuladora, como uma psicopata, como uma maníaca. E de fato a gente sabe que ela é uma psicopata mesmo, né? Mas retratando ela como essa pessoa que vai o tempo todo manipulando o rapaz nesse sentido de levar até o assassinato dos pais dela. E no depoimento da Suzanne von Richthofen você tem o contrário, ela se mostrando como a jovem virginal, a jovem pura, inocente, estudiosa, que mora numa mansão, que tem, sabe, pais não exatamente afetuosos, mas pais preocupados com o futuro dela, e daí vem esse jovem malandro, querendo explorar a riqueza da família, querendo, sabe, se beneficiar da família, e ele vai levando no sentido de influenciar a Suzanne para matar os pais e ficar com a herança, com o dinheiro. Então, são duas versões totalmente conflitantes, totalmente distintas, e como você pode imaginar, a verdade deve estar ali no meio do caminho, né? Em parte,
o que o Daniel contou tem seus elementos de consistência e, em parte, o que a própria Susana relata também tem ali seu fundinho de verdade, mas é preciso juntar esses quebra-cabeças, né? Esse é o grande problema da busca pela verdade, é de você ir juntando as peças, juntando as diferentes facetas de um cenário, de um evento, de, sabe, uma situação, e a partir disso você vai interpretando, né? Você vai criando uma visão tridimensional daquela situação e você vai poder observar melhor diferentes ângulos e tentar chegar a uma conclusão mais apropriada. E não apenas relacionados a crimes, né? Relacionado a qualquer outra coisa. Se você tem, por exemplo, uma situação de conflito entre dois amigos e cada um conta uma versão para você, né? E você vai ter que tentar extrair ali o que é verdade, geralmente você tem que fazer esse trabalho de reconstrução do que aconteceu e tentar descobrir de fato, né, o que está subjacente às interpretações, que está subjacente àquilo que foi dito. Mas tem um outro aspecto que eu quero abordar que tem a ver com a construção narrativa da história, né, com o modo como esses dois filmes trabalham sobre o crime da Suzanne von Richthofen, porque eu acho interessante a escolha de abordar diferentes perspectivas, e isso me remete, porque isso não é inédito. Isso já foi feito anteriormente, com muita competência, inclusive. Eu posso me lembrar aqui de um caso, que é o filme Rashomon, do Akira Kurosawa, né, um grande diretor japonês, um dos maiores gênios do cinema japonês. E nesse filme Rashomon, que é inspirado num conto do Ryunosuke Akutagawa, que se chama Em um Bosque. E nesse filme do Kurosawa que você tem, né, nesse filme Rashomon, que você tem é um crime, é um samurai que é assassinado na floresta, e daí é feita a investigação, né, os diferentes depoimentos de diferentes personagens na história que vão relatando aquilo que aconteceu com o samurai. E daí a história ela vai sendo repetida várias vezes. Então tem uma versão, né, contada por um personagem, daí relata que o assassinato, depois volta e conta a partir de uma nova ótica até um ponto em que vão reconstruindo e, se não me engano, é claro, tem muito tempo que eu assisti esse filme, mas se não me engano, uma médium conta a visão do próprio samurai. Então é muito interessante, porque você vai percebendo as diferentes perspectivas sobre isso, né? E daí tem um outro filme também, um pouco mais recente, chamado Herói, dirigido pelo diretor chinês Zhang Yimou, com o Jet Li como protagonista, e que também tem os mesmos elementos. A história é contada de diferentes perspectivas, e daí você vai reconstruindo ali, e na verdade a história é bem diferente quando você chega na conclusão. Mas como eu disse, a técnica não é desconhecida, a técnica não é inédita. O que é diferente para mim, na verdade, é mais esse uso de dois filmes para isso, embora também não seja inédito, né? Tem um caso, por exemplo, do Clint Eastwood, que produziu dois filmes sobre a Batalha de Iwo Jima, na Segunda Guerra Mundial, um dos filmes narrados pelo ponto de vista dos americanos, que se chama As Bandeiras de Nossos Pais, e o outro que é narrado sob o ponto de vista dos japoneses, que se chama Carta de Iwo Jima. Embora não seja tão próxima ou dependente uma da outra as versões, né, porque no caso do filme da Richthofen, são os dois núcleos de história muito parecidos, né? Inclusive com cenas idênticas. No caso do Eastwood, são duas perspectivas dos combatentes, dos generais, daqueles que participaram do combate. Para mim, o ruim foi só, na verdade, ter dois filmes, né? Isso poderia ter sido condensado num filme só, poderia ter metade do filme com a versão da Richthofen, que é a versão da psicopata, né, da assassina ou da mandante do crime, e a segunda parte do filme, 2 horas de filme, 1 hora com a Richthofen e a segunda hora com o Daniel Cravinhos. Daí você teria um fechamento da história, né? Você já teria, além disso, um direcionamento também do espectador, né? Porque pode ser que o espectador assista um dos filmes, assista o da Richthofen, por exemplo, da Suzanne, e fique com a impressão de que ela foi a vítima da história. Em vez de assistir os dois filmes, ele acaba ficando com a versão da psicopata, em vez de ficar com a versão um pouco mais abrangente do que se deu. Nesse sentido, você já fecharia tudo numa história só e já deixaria a impressão para o espectador de que realmente a Suzanne é essa pessoa fria, calculista, que vai e que arquiteta o assassinato dos pais dela. Inclusive a própria ordem que você assiste os filmes vai te passar uma impressão diferente da outra, né? Se você assistir primeiro o filme da Richthofen e depois do Cravinhos, você vai ter uma impressão. Se você inverter essa ordem, assistir primeiro dos Cravinhos depois da Richthofen, você vai acabar talvez com a sensação de que ela que foi a vítima dessa história, né? Ela que foi levada até o crime. Sendo que a gente sabe que ela era a mandante. De qualquer maneira, acho que vale assistir, né? Esses filmes estão na Amazon Prime Video, então você pode ir lá na Amazon, se tiver conta, e assistir esses filmes. Como eu falei, dá uma perspectiva dessas duas versões, pode suscitar esse debate sobre a real natureza da investigação sobre a verdade, o trabalho de um tribunal, inclusive, né, como é feita a avaliação a partir dos depoimentos das testemunhas ou dos réus, e além disso, revive esse caso, né, porque nos últimos dias as pesquisas relacionadas ao assassinato feito pela Suzanne dispararam na internet, as pessoas estão procurando agora saber o que aconteceu,
Como eu falei, quem tem menos de 30 anos possivelmente tem poucas recordações disso e sabe poucos detalhes sobre essa história, então acaba dando um revival. E sem dúvida essas histórias de crime verdadeiro sempre disparam aí certas emoções das pessoas. Eu quero saber se você assistiu esse filme já, ou os dois filmes, né, cada um com uma versão. Qual foi a sensação que você extraiu disso? Porque tem cenas chocantes, de fato, né? A cena do assassinato é bem pesada. O que você extraiu desses filmes? Se você se recorda desse crime em 2002 e da comoção que foi gerada em torno disso, me diga no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e confira meu texto novo na Amazon agora, que faz parte de um projeto da Amazon chamado Leituras Rápidas, que são vários textos breves ao longo dos próximos 12 meses. Então começou agora com fragmentos nômades e eu vou contar a minha experiência como imigrante, como nômade também, falando sobre os países no qual eu morei, Estados Unidos, Argentina, Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido e também o tempo que eu passei com minha família na estrada, né? 1 ano e meio na estrada viajando por diferentes cidades aqui da Europa. Então confira, está lá na Amazon, baratinho e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!